Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, formato Fogo Cruzado. O debate hoje é sobre educação, sobre o ensino no Brasil. E para esse debate estão aqui comigo o professor Pedro Caldeira, professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, diretor de Educação Básica da Associação Docentes pela Liberdade, e também o deputado e professor Israel Batista, do Partido Verde do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação. Nós temos aqui uma pauta ampla sobre educação, são muitas frentes para a nossa conversa. Vou começar pelo lockdown, pelo fechamento das escolas e universidades. A gente tem parte das escolas já voltou à aula presencial, mas voltou com poucos alunos. As universidades em geral, pelo Brasil todo, estão ainda sem aulas presenciais, o que deixa aí um prejuízo enorme para gerações e gerações de crianças e jovens. Começando pelo professor Pedro Caldeira, que tipo de prejuízo o senhor enxerga para essas gerações que tiveram que se recolher às suas casas, que não puderam estar ali no convívio social, na aula presencial que é tão importante, professor? Há um conjunto de prejuízos que se sabe que estão a ocorrer, vão continuar a ocorrer, já ocorreram no passado e que provavelmente muitas destas crianças e muitos destes jovens vão levar este prejuízo para o resto da vida delas. Dependendo das idades, dependendo da forma como a própria escola, porque nós estamos a falar de muitos cenários diferentes, como a própria escola se organizou, não é? Nós temos escolas que pararam, não ofertaram qualquer tipo de apoio, pelo menos o ano passado, o ano letivo passado. Tivemos escolas que semipararam durante um período relativamente curto, um mês e meio, e depois recomeçaram com atividades, mas muito pouco organizadas. E tivemos algumas, são as exceções, que precisaram de um mês para se organizar e que fizeram um excelente trabalho já em 2020. Os prejuízos. O primeiro prejuízo é aquele que se relaciona com o convívio. O convívio com crianças e jovens da mesma idade. Esse é o primeiro prejuízo. Esse convívio é fundamental para um desenvolvimento harmonioso e para aquilo que, se calhar não tanto na infância, mas mais na adolescência, é necessário para a criação de vínculos dentro dos grupos de jovens da mesma idade. E isso aí, de facto, quebrou-se e estamos já a entrar basicamente no segundo ano com essa quebra. E aí nós vamos ter prejuízos muito grandes. Ao nível do desenvolvimento, esse parece-me que é o mais óbvio, mas um prejuízo enorme que nós, neste momento, não temos a capacidade sequer de fazer a contabilidade, é a evasão que nós sabemos que já existe, mas que não sabemos se é definitiva e se vamos conseguir recuperar. Terceiro prejuízo é o prejuízo das aprendizagens. Se houve alguns poucos locais que se conseguiram organizar através do ensino remoto e com muita qualidade, mas isso é a exceção, na maioria das escolas isso não foi possível. Os professores não estão preparados, as secretarias municipais não estão preparadas, as secretarias estaduais não estão preparadas, as universidades, em muitos casos, não estão preparadas em termos humanos e em termos técnicos. Porque são poucas as instituições no Brasil que conseguem, ou conseguiam logo no início de 2020, ofertar, ou fazer uma oferta adequada em termos daquilo que poderá ser um ensino remoto, com uma componente forte em termos de educação à distância, que são conceitos diferentes, não é? Nós temos que ter isso em atenção, são conceitos diferentes. Muito poucas estavam capazes de fazer isso. Eventualmente algumas públicas, algumas privadas. No grosso das escolas, quer do ensino básico, quer das universidades, as coisas basicamente correram e estão a correr muito mal.
na minha percepção. Não é? Nós somos um país ainda pobre, né, com pessoas que não têm acesso a dispositivos eletrônicos, não têm um bom sinal de internet, tudo isso piora ainda mais esse quadro. Deputado, o Brasil foi um dos países que mais demoraram, um dos últimos, se não o último país, a reabrir as suas escolas e universidades, reabriu em parte. Isso demonstra, de certa forma, que o ensino no nosso país ainda não é prioridade? Lacombe, obrigado pelo convite. A Frente de Educação fica muito satisfeita por estar aqui hoje, representada por mim. Todos os deputados estão muito satisfeitos com isso. O Brasil realmente vive hoje uma crise de prioridades muito grave. Por que somos o último a reabrir, ou um dos últimos? Porque nós decidimos reabrir outras coisas. E na concepção de vários países do mundo e nas recomendações formais da Organização Mundial de Saúde, que foi criada para combater pandemias, você precisa escolher o que reabrir, porque uma pandemia ela exige uma diminuição da circulação de pessoas. E o Brasil vai pagar muito caro por ter optado pela reabertura dos bares antes das escolas. Essa é a verdade. Os dois não dava para abrir e nós fizemos uma escolha incorreta. Então, no Brasil, o custo de reabertura das escolas, junto com a reabertura de outros setores, ficaria muito pesado, muito alto, né? Porque nós sabemos que o índice de mortalidade entre docentes e estudantes nos países que reabriram a escola aumentou, mas era um risco calculado. Na Inglaterra houve esse aumento muito forte. Isso não é a regra, né? Não, a gente não na viu Inglaterra isso. foi isso, Alemanha, é o dado que nós temos. Isso. Esse é o dado inglês, né? Porque, obviamente, se você tem mais circulação, você tem mais contaminação. Isso é natural. Então, o Brasil, ele vive essa crise de priorizações, né? A gente precisa reabrir as escolas. Mas, para a gente reabrir as escolas, a gente precisa de um plano nacional de reabertura segura das escolas, que nós chamamos na Frente de Educação de Plano Nacional de Retorno Seguro às Aulas. Então, nós temos feito um apelo ao governo para que ele mobilize a base governista para votar nesse sentido. Não dá para simplesmente retomar as aulas. Os sistemas educacionais de um país federativo como o Brasil, que tem municípios muito desiguais, estados muito desiguais, é um sistema que exige coordenação do governo federal. E essa coordenação precisa ser discutida, tratada, votada no Congresso Nacional. Por isso o nosso apelo, precisamos de uma estratégia de retorno seguro às aulas. Aí vou botar uma pimentinha no nosso debate, porque já que é fogo cruzado para ter um debate, a gente teve uma resistência e tem ainda uma resistência muito grande dos professores, né? Principalmente de ensino fundamental, ensino médio. E, por exemplo, temos um caso emblemático aqui em São Paulo de um sindicato ligado à área da saúde que reabriu a sua colônia de férias, aqui no litoral de São Paulo, né? Mas se recusava a retomar o trabalho. O senhor percebe que há uma resistência grande de parte dos professores, não sei se todos, mas grande parte dos professores, a retomar o ensino, quando todas as categorias, na verdade, já tinham retomado o trabalho. E muitas nem pararam, né? Os médicos, os enfermeiros, os jornalistas, os policiais, os seguranças, os porteiros, esses nunca pararam. Por que há uma parte grande, ou pelo menos a representação dos professores se recusa a retomar, a voltar ao trabalho presencial, professor? Respondendo à sua pergunta diretamente, Lacombe, porque têm um emprego garantido e o salário garantido. Porque se não tivessem o emprego garantido e o salário garantido e se tivessem prejuízo na sua remuneração, provavelmente muitos professores não teriam esse tipo de comportamento. É o que se verifica no Brasil, é o que se verifica na rede pública dos Estados Unidos, em que a rede privada abre muito cedo e as redes públicas continuam paradas. O senhor sabe os dados de Portugal, que é o seu país de origem, quanto ao retorno das aulas? Houve aumento da contaminação, aumento de casos? Houve aumento de casos. A questão que se levanta... Mais significativo? Não. Eu julgo que não é significativo, mas há casos e há escolas que fecham. Reabrem e agora estão novamente a fechar. Mas nós não sabemos se os casos são com alunos, se são com professores, porque essa informação não chega à mídia. O STF, aqui há um ano e tal atrás, tomou a decisão que
quem cabia fazer o combate direto à pandemia eram os Estados e os municípios. Não é? E nós, no Brasil, apesar do meu sotaque português, eu sou brasileiro também, nós no Brasil temos a macrocefalia de Brasília. Quando o senhor deputado diz o governo tem que decidir, na minha perspectiva, o governo não tem que decidir. O governo pode fazer recomendações, isso faz parte das atribuições do governo da União, certo? Mas o governo decidir, não. Quem tem que decidir são os municípios e são os Estados. E tudo aquilo que diz respeito à educação aponta-se sempre para Brasília, para o MEC, para o Conselho Nacional de Educação, sem pensar que a descentralização dos processos de tomada de decisão na execução já é mais ou menos descentralizado. Mais ou menos não, é descentralizado em termos globais, mas a descentralização das decisões é urgente fazer-se no Brasil. Os municípios, sabendo nós que há municípios muito pobres, há municípios muito ricos, não é? Sabendo nós que é necessário dar mais apoio aos municípios que necessitam, esse apoio deverá ser no sentido de fazer com que o município seja autónomo nas decisões que toma em relação à educação. Até porque temos municípios, como o senhor disse, com realidades bem distintas. Municípios que tiveram pouquíssimos casos e que também foram obrigados a fechar tudo. A fechar. Aqui o Estado de São Paulo é um exemplo, que houve cidades o ano passado obrigadas a fechar que não tinham um caso. Depois a situação alterou-se. Para que isso? Aliás, no Brasil nós fechámos demasiado cedo em relação àquilo que era a experiência de outros países. Eu próprio aconselhei ao fechamento demasiado cedo, porque nós ficámos aterrorizados com as imagens da Itália, basicamente com as imagens da Itália, sabendo agora que muitas dessas imagens foram fabricadas, que eram imagens do passado e que não correspondiam sequer ao que estava de facto a acontecer na Itália, no terreno. Pronto, fomos forçados a gerar o pânico foi gerado, o medo foi gerado e fomos forçados a querer ficar em casa. Só que não é razoável ficar em casa um ano inteiro. Posso passar, então, a palavra ao deputado, partindo desse raciocínio do senhor? Bom, vamos lá. Todos fecharam achando que estamos salvando vida. A OCDE calcula que os danos provocados a essas gerações todas que ficaram sem aula presencial, que tiveram que se afastar dos estudos, esses prejuízos eles vão durar pelo menos 80 anos. E há uma queda do PIB mundial de 1,5 ponto percentual. A gente sabe que quanto mais miséria, menos expectativa de vida, né? Será que não desconsideraram esse tipo de olhar para esse tipo de dado? Uma queda de PIB mundial de 1,5 ponto percentual, quanto isso leva? A gente sabe que, atiradas à fome, 120 milhões de pessoas no mundo inteiro por conta desse fechamento da economia. O senhor não acha que faltou talvez um pouco mais de equilíbrio nas decisões, aí especificamente na área de ensino, de educação? Eu acredito que quando a gente tem o reconhecimento do problema, a gente enfrenta melhor o problema. E no Brasil ainda há um câncer chamado negacionismo. A gente nega a existência do problema. Esse câncer reproduziu-se no Ministério da Educação também. Então, o primeiro fato é que nós precisamos reconhecer a existência de um problema grave, precisamos nos colocar a par da discussão que está acontecendo por especialistas, né, por gente que está no meio do debate, que é um debate movediço, é um debate sobre uma doença pouco conhecida. Mas o que a gente não pode é chamar o Arthur Weintraub e pedir para ele pesquisar isso aí. Não, a gente pega um relatório oficial da Organização Mundial da Saúde, a gente pega um relatório oficial de Oxford, que tem 1000 anos de história, 33 prêmios Nobel, e a gente, a partir disso, que tem fé pública, credibilidade, a gente toma as decisões, né? Os países que seguiram nessa política brasileira de negar, eles rapidamente mudaram de ideia. É o caso da Suécia, por exemplo, é o caso do primeiro-ministro inglês Boris Johnson. É natural que, eventualmente, a gente tenha uma dificuldade de tomar essa decisão.
Agora, é muito grave permanecer no erro. Se nós pegarmos a comparação entre Brasil e outros países, Coreia do Sul, por exemplo, que tem 1/4 da nossa população, quando o Brasil completou 400 mil mortes, a Coreia do Sul completou 2 mil mortes. Mas se a gente for então, olhar a gente precisa Argentina, que fechou isso. mais do que nós por muito mais tempo, a situação da Argentina é bem pior do que a nossa. Mas será que a cada 100 mil habitantes? Sim. Hoje, a Argentina tem mortes por milhão acima maior que a do Brasil. Bem, esse dado eu não conhecia. Eu sei que essa comparação com a Coreia, que tomou aquelas medidas previamente recomendadas, muito simples, né? As medidas que são, enfim, que são recomendadas pelos relatórios formais, né? O isolamento, a testagem, né? Isso aí foi feito ali. Então, teve um bom resultado. Aqui no Brasil, a gente não sabe como vai ser, mas, de fato, se nós tivéssemos escolhido abrir as escolas, a gente teria que fazer outras não escolhas. Não dava para reabrir tudo. Então, eu insisto nesse ponto. Aqui a gente ouviu muito essa divulgação, né? O Supremo Tribunal Federal disse que estados e municípios decidem. Não, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a política de saúde pública é uma política concorrente, ou seja, estados, municípios e União devem decidir em regime de colaboração. É assim que chama na Constituição. Que nunca houve, e todas as vezes que o governo federal tentou mas essa é a decisão do STF. A governos estaduais, né? E municipais, por que não, a tendência... Por que não, Lacombe? Porque nós temos uma divergência entre o poder central e os poderes regionais, e o mais forte não estende a mão para o diálogo. O diálogo sempre deve vir da presidência da República. Acho que todos nós concordamos. Claro. Aliás, vamos puxar o caso de Minas Gerais, que o governador Romeu Zema, no início, ele deu total autonomia aos municípios, o que merecia aplausos, porque reconheceu que havia realidades completamente diferentes e delegou aos prefeitos, né? Mas depois ele próprio mudou de opinião. E aí a gente está falando aqui, o deputado traz o dado da ciência, né, de especialistas, e aí eu não gosto muito da expressão negacionismo, mas foi negada a participação de grande parte de cientistas, né, sérios também, como os que o senhor cita, e foi negado, de certa forma, o direito de ir e vir, o direito ao tratamento, o direito ao trabalho. Então, a gente talvez tenha esquecido em algum momento, e aí passa pela educação de novo, que ciência é um debate de ideias, de evidências, de observação. Mas ele é institucionalizado, Lacombe. O cientista não fala como cientista, o cientista fala em nome de uma instituição. Então, bem, apresenta-se institucionalmente. O senhor é de Oxford, o senhor é da Fiocruz, o senhor é do Butantan ou o senhor é da OMS? Isso, ciência não é amadora, ciência é institucional. Por que não houve esse debate entre a ciência ou as ciências, que eu prefiro sempre falar no plural, professor? Eu também não gosto do uso de determinado tipo de palavras que são jargões, não é? E que servem para reduzir quem está do outro lado a um papel menor, como é o caso do negacionismo. Porque se, eventualmente, alguém que pensa que a ciência, tal como ela se foi expressando e se foi tendo em atenção nos processos de tomada de decisão no Brasil, nomeadamente, que os outros que não seguiram o mesmo caminho estão a negar a ciência, nós não vamos caminhar a lado nenhum. Aliás, nós não caminhamos para lado nenhum e apenas pioramos a nossa situação. Quando o senhor deputado diz a Suécia tomou outro caminho e depois reconheceu. Não, a Suécia não fez o lockdown como nós fizemos aqui em cidades e estados. A Suécia basicamente não fechou escolas e os números mais preocupantes da Suécia foram os dos abrigos para os idosos. Na Alemanha é a mesma coisa, que é meu segundo país. Na Alemanha também, assim. Na Alemanha a coisa só foi mais favorável. Nós estamos a falar de realidades culturais muito diferentes, não é? Na Alemanha só foi mais favorável porque
eles já se isolam, não é? Até aquela anedota do curitibano, não é? Que diz, esta coisa do distanciamento físico de 2 metros, é assim, eu quero acabar com isto porque eu quero regressar ao distanciamento físico de 5, que é o habitual deles, não é? Segundo consta. São realidades culturais muito diferentes. Há um afastamento, há um isolamento já em termos culturais que protegeu mais as populações. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos nas comunidades, nós não temos nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, em que as pessoas que se vão deslocar para o trabalho ou para as suas casas se aglomeram naturalmente nos transportes públicos. Nós temos uma realidade diferente. E mais. E mesmo nas favelas, são 15 milhões de pessoas vivendo em favelas. É assim. E depois há aquela coisa que nós não vemos pessoas que amamos há 1 mês e meio. É assim, bem que nos podem gritar aos ouvidos do afastem-se, distanciamento físico, não é? Nós abraçamos-nos e beijamos e alguns de nós ficamos horrorizados. Eu, como sou português, fico horrorizado, não é? Porque já tenho aquela mentalidade mais europeia, não é? E fico assim, mas nós estamos no meio de uma pandemia e as pessoas continuam-se a abraçar e a beijar-se. Nós temos essa realidade, não é? E essa realidade não é tomada em consideração. O senhor deputado veio falar dos números de Oxford. Os números de Oxford foram gerados por um cientista chamado Ferguson. Neil Ferguson. Que é notoriamente conhecido por fazer projeções completamente erradas. Essas projeções de Ferguson depois foram utilizadas por youtubers aqui no Brasil que vieram dizer: nós, se não fizermos um bom distanciamento social, coisa que é impossível, nós sabemos que é impossível fazer o tal distanciamento físico aqui no Brasil, vamos ter, acho que era 2,5 milhões de mortes em agosto do ano passado. De 1 a 3 milhões. De 1 a 3 milhões, é assim. Porque alguém decidiu seguir os números do Ferguson. Ferguson é conhecido por quem trabalha nesta área dos números, por alguém que tem uma grande capacidade para errar. E ele errou, e os números dele eram, de facto, errados. E houve, no meio da pandemia, e esse foi o grande azar aqui no Brasil, houve mutações. Nós tivemos provavelmente a pior mutação a nível mundial em Manaus, deve ter sido a pior mutação deste vírus, que rapidamente foi para Brasília e depois foi para Minas Gerais, nomeadamente Uberlândia e por aí fora. Minas Gerais era um estado que parecia que estava protegido por Deus e pelos anjos, tinha muito poucas mortes, muito poucos números de infectados e de repente os números explodiram por causa desta mutação, por causa desta nova cepa. E esta nova cepa depois foi estudada e foi-se perceber o que é que se passava e houve depois, para combater a nova cepa, há um conjunto de tratamentos que não passam necessariamente pela vacina, que são muito bem sucedidos. Quando a mim me chamam de negacionista porque eu nego a ciência, eu também respondo. Do outro lado, também há um conjunto de negacionistas, porque negam aquilo que são factos óbvios em termos da ciência. Alguns desses factos óbvios em termos da ciência são fazer lockdown, fazer distanciamento físico para quem precisa, não é para todos. Não é? Por exemplo, na Suécia, as escolas basicamente não fecharam, julgo que fecharam ano passado 2 semanas. Na Coreia do Sul não fecharam e não houve surtos, de repente, incrementados por causa desse não fechamento. Professor, posso tentar a gente caminhar à frente? É contrafactual a nossa discussão, às vezes eu fico pensando, bom, a gente está discutindo, mas o leite está derramado, a gente já tem uma situação estabelecida de muito prejuízo para estudantes e a gente já tem uma educação no Brasil, a gente olha para o nosso estudante, deputado, e ele é muito caro e ele é um dos piores do mundo. A gente não tem um orçamento ruim no MEC, mas a gente tem um MEC ali com 500 mil de funcionários públicos, né? De novo, um aluno muito caro.
De que maneira a gente pode corrigir isso? O que falta? Pelo jeito não falta orçamento, não falta verba, mas falta gestão. De que maneira o senhor imagina que o ensino brasileiro, eu gosto mais até de usar ensino, a educação, pode avançar? A gente pode ter um aluno melhor, mais preparado e que nos custe menos. É bom só a gente saber que o primeiro-ministro sueco caiu por essa política e que Sua Majestade, o rei Carlos XVI, pediu desculpas publicamente na televisão sueca. É importante lembrar disso, professor. Eu não sei falar sobre mutações, eu sou cientista político, então eu não vou me meter nessa seara, eu não sei a formação do professor, talvez, e deve estar associado a uma universidade, então eu não tenho como falar sobre isso, né? Quando eu falo de negacionismo do governo brasileiro, é não reconhecer a gravidade do problema, é dizer que é uma gripezinha. Então, isso é negação. Você nega a gravidade, por isso você não consegue responder. Esse é o formato mais difícil para mim, porque eu não posso me colocar. Mas o que eu gosto, quando falam isso, eu gosto de lembrar que em janeiro do ano passado eu entrevistei o Dr. Davi Wippe. Ele foi o primeiro que eu ouvi dizer, não li, não vi vídeo, disse a mim no meu antigo programa, em outra emissora, que se tratava de uma gripezinha. Depois o Dr. Drauzio Varela falou isso. Agora, você não pode comparar alguém que fala isso no início da doença e com alguém que revê o que falou, mas se referindo a si próprio como uma pessoa saudável, com histórico de atleta. Quer dizer, não estava generalizando também, tem que ter esse cuidado. Mas vamos tentar olhar para frente, mas, enfim, então, vamos lá. Vamos tentar olhar para frente. Como é que a gente melhora o nosso ensino, já que primeiro parece que não falta dinheiro? A gente precisa dizer que, se a gente olhar em percentual do PIB, nós estamos na média de gastos da OCDE e, às vezes, até um pouquinho acima da média. Mas quando a gente olha... 130 bilhões por ano, é 6% assim. aí, mais ou menos. É um valor bem razoável. Quando a gente fala do PIB per capita, não. Nós estamos falando de coisas diferentes. Então, é preciso lembrar que, em relação ao PIB, nós estamos na média, mas em relação ao PIB per capita, nós estamos abaixo. Então, é muito perigoso você dizer que tem muito dinheiro. Eu acho que a gente precisa gastar bem esse dinheiro, é verdade. Mas cuidado, porque nós vivemos hoje uma crise de financiamento de educação a qualquer momento. Por isso que a gente precisa, por exemplo, aprovar um Fundeb, né? E nós tivemos que aprovar o Fundeb porque ele representa muito. De cada R$10 da escola brasileira, 6 são do Fundeb. Não é um dinheiro essa era a prioridade. Carimbado, obrigatório, claro, que acaba dificultando a boa gestão. Toda vez que você não carimba, você não alcança os percentuais necessários. É importante lembrar isso. Pensando, né? por exemplo, nas empresas privadas, né? Qual é a ideia da empresa privada, de um modo geral? Diferente da ideia do governo, sem sombra de dúvida. Aumentar a sua produtividade gastando menos. Sim. E o fato de E o que é produtividade no setor público? Mas, por exemplo, no caso do ensino, professor, não sei se o senhor conhece, o senhor está há 10 anos já no Brasil, né? O caso de prefeitos que são obrigados, às vezes, porque eles têm que gastar aquela verba que lhes é destinada para a educação, para trocar o uniforme da escola sem necessidade, porque ele é obrigado, ele tem ali um gasto obrigatório. Em Portugal existe algo parecido? Existia. Existia? Existia. Porquê é que isso é feito assim? Porque quando o gestor não esgota a verba num ano, ele é penalizado no ano seguinte. A verba é reduzida. Quando o gestor esgota a verba, ele mantém a verba mais o aumento percentual que couber no ano seguinte. Isso era algo que era muito comum em Portugal. E, de repente, alterou-se a lógica, precisamente para fazer com que, vendo que os resultados foram alcançados, com menos verba, o gestor tem mais verba no ano seguinte, mas também com mais compromisso associado a resultados com a verba que lhe é atribuída. Aqui não. Aqui, isso não é Fundeb, é bom lembrar. Não tem nada a ver com o Fundeb. Isso é em termos genéricos. Sim, não é? Importante que se diga. De modo geral, é assim que Fundeb funciona. É a principal bandeira da Frente de Educação do Congresso Nacional. Se não houvesse o Fundeb, Lacombe, a diferença de investimento em educação entre o município mais rico do Brasil, que é Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, e o mais pobre do Brasil, que fica no interior do Maranhão, seria de 13.800%. Ou seja, um menino e uma menina teriam essa diferença de investimento pelo azar de ter nascido no interior do Maranhão. Com o Fundeb, nós reduzimos essa diferença para 500%. E aí, quando eu falo de crise de prioridades, Lacombe,
é porque, em meio à discussão do Fundeb, que estava prestes a vencer em dezembro, o ministro Weintraub, de então, nos manda uma mensagem muito provocativa, dizendo que o Ministério não tomaria parte nessas discussões, porque a grande questão para ele era retirar o busto do Paulo Freire da frente do Ministério. Era uma provocação. Então, esse tipo de provocações demonstrava assim, uma falta de compromisso com o que é fundamental. Olha, vai vencer em dezembro. De repente, os municípios vão ficar sem estrutura de financiamento. A maioria dos municípios, mais de 80%, usa o Fundeb para pagar os professores, porque o Fundeb é muito usado para pagar os salários, né? Então, cuidado para não misturar as coisas. Isso aí é um aperfeiçoamento administrativo que eu concordo que seja feito. Fundeb é absolutamente necessário para a promoção da equidade entre municípios muito diferentes. E nós aprovamos uma mudança importante no Fundeb, que é a distribuição para os municípios. Sabe por quê, Lacombe? Porque o recurso federal do Fundeb era distribuído para os estados mais pobres. Só que na Bahia você tem o município de Camaçari, que é rico, e ele recebia. Indústria forte. Isso. E aí no interior do Rio Grande do Sul, que é um estado rico, eventualmente você tinha um município pobre, e ele não recebia. Então, a Frente de Educação trabalhou para fazer um novo Fundeb, por exemplo, que possa investir na qualidade da rede, porque antes não podia. Então, aquele município pobre, que tem uma escola de má qualidade e que consegue, de um ano para outro, se superar em relação a si mesmo, é claro, porque o que já é bom, quando melhora, é muito mais fácil. Esse município tem que receber mais, Lacombe. E nesse caso, produtividade Isso, é fácil de muito mensurar. Você mede pelo IDEB, você mede pelo índice de aprovação. Tem várias formas. Nós temos um país consolidado em termos de mecanismos de avaliação. Claro que a avaliação sempre merece aperfeiçoamento, né? Mas, Lacombe, nós fizemos um relatório no final do ano passado, o relatório da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. E aí nós percebemos, Lacombe, a necessidade do MEC focar nas coisas que realmente importam, nesse momento, evasão escolar. 5 milhões e 100 mil crianças fora da escola, é o índice de 2001. O MEC, por exemplo, não devia estar preocupado com homeschooling, Lacombe. O MEC, nesse momento, devia estar olhando qual é o nome desse menino, cadê ele, quem é a mãe dele, qual o nome do pai dele, o que aconteceu com ele, porque ele tem o nome desse menino, ele tem o endereço desse menino, ele tem o telefone desse menino. As secretarias de educação, nesse momento, deveriam estar recebendo aí orientações, deveria estar tendo grupos de trabalho. Olha, no Ceará teve uma boa experiência para recuperar esse menino que saiu da escola. Vamos levar essa experiência ali para o Rio Grande do Norte? É isso. Professor, o senhor está errado ao dizer que o MEC não tem responsabilidade. Sabe por quê? Porque, diferente de Portugal, o Brasil é um país continental federativo e o MEC tem uma responsabilidade, sabe qual é? Coordenar os estados e os municípios. E o MEC tem elegido moinhos de vento como inimigos. O MEC tem criado adversários que não existem e pautas que não existem. A educação domiciliar foi levada pelo presidente da República diante do Congresso Nacional como única pauta de educação para o governo. De 35 prioridades, o senhor presidente da República, em meio a uma evasão de 5 milhões e 100 mil crianças, 6 milhões sem nenhum tipo de acesso às aulas, porque não tinha internet nem acesso à escola. 6 milhões. 18 milhões de crianças sem nenhum tipo de acesso à internet. 6 milhões sem aula nenhuma, 18 milhões sem internet, 5 milhões e 100 mil fora da escola. O presidente diz que a prioridade dele é a educação domiciliar, que atende 7.500 famílias. Aí a gente vai voltar para a discussão inicial do lockdown. Até podemos nos aprofundar na questão do homeschooling, talvez seja uma questão de liberdades individuais, familiares, mas se eu quiser... Talvez não. Eu acho que é. Mas... Eu acho que ir para a escola não é uma opção dos pais, é um direito da criança.
É assim que a gente desculpe enxerga. lá, senhor deputado. É uma opção dos pais e das famílias. Não é o Estado que se tem que intrometer. Para mim, é um direito assim, da criança. Quando né? o senhor deputado diz que é um direito que se sobrepõe ao poder pago. Ensino, não é? Quando o senhor deputado diz que eu estou errado porque o MEC tem... Uma coisa é coordenar. Agora, outra coisa é a macrocefalia, mais uma vez... macrocefalia em Brasília da União. No caso do MEC é microcefalia. Não é microcefalia. É um apagão de gestão. Pior apagão que nós já vivemos desde 88. Olha, é assim, o senhor deputado é crítico do governo em relação à educação. Sim. Eu também sou. Mas há um farol no MEC que se chama CEALF. É a Secretaria de Alfabetização. Com o Nadalim. Coordenada pelo professor Carlos Nadalim, que está a fazer um trabalho fenomenal. Ignorado por muitos municípios, ignorado por questões político-ideológicas, ignorado por muitos Estados. Sendo que a CEALF está a fazer tudo como deve ser, em termos daquilo que é o correto ao nível da alfabetização. Tudo o resto que é preconizado pelos Estados, pelo Conselho Nacional de Educação, pelos Conselhos Estaduais de Educação, pelos municípios, está errado há 40 anos. Perdemos já 40 anos em discussões que são estéreis em termos dos métodos, quando há um único método em termos globais que funciona, um único que não derrota ninguém, não derrota uma única criança, que é o método fónico. E no Brasil insiste-se em métodos que estão errados. Quando o Lacombe pergunta, é caro e ruim? É muito caro. Não necessariamente em relação à comparação, como dizia, quando nós estamos a falar da moeda, não é? Em termos de outros países. É muito caro. Gastamos 6% e há a ideia de que se quer gastar 10% até 2024. Isso, do PIB bruto. Como se nós aplicarmos mais dinheiro num buraco, que de repente desse buraco vai sair qualquer coisa de boa. Não, é assim, para sair qualquer coisa de boa tem que sair a partir de um conjunto de critérios relacionados com o que é eficaz e o que funciona nas escolas. E isso, basicamente, em termos globais, não é feito. Não é feito pelo MEC, não é feito pelas secretarias estaduais, não é feito pelas secretarias municipais, não é feito por ninguém. Porquê? Porque nós temos uma falta tremenda de especialistas de educação no Brasil. Temos falta de pessoas que consigam pensar a educação em termos pedagógicos, didáticos e que percebam o que se passa no chão da sala de aula. E o que se passa no chão da sala de aula começou, desde o ano passado, a horrorizar muitos pais. Eu sou um deles. Eu fico horrorizado com aquilo que eu escuto de professores, de alguns professores dos meus filhos. 3 filhos brasileirinhos, 9 anos, 4º ano agora, 13 anos, está no 8º ano e 16 anos, hoje, está no 2º ano do ensino médio. Todos escola pública, todos escola pública. Eu tenho o melhor e o pior em termos de componente de ensino com os meus filhos. Porque os professores não têm uma preparação adequada para estarem na sala de aula. Porque eu aqui há 2 anos, se não me engano, estive envolvido na formação de professores alfabetizadores do município mineiro. E de repente, em sala, muita gente presente. E aquilo que eu me apercebi é que muitos professores não querem mudar os seus métodos, mas muitos querem mudar para melhor. E nós temos barreiras que são quase intransponíveis nos lugares de decisão de municípios e de Estados. Então, como melhorar a qualidade do nosso professor? Deputado, perdão por interromper. Aí nós precisamos melhorar a formação docente. Ou seja, eu achei que eu discordaria de tudo do professor Pedro Caldeira, mas tem coisas que a gente concorda, então é bom ver que ainda é possível dialogar nesse país. Temos que melhorar a formação docente. Eu fui coordenador de formação docente antes de me tornar presidente da frente. O que acontece no Brasil? Nosso ensino superior de licenciatura e pedagogia precisa ter uma abordagem mais prática e menos teórica.
Das 20 principais disciplinas de licenciatura no Brasil hoje, nós temos 17 teóricas e 3 práticas. Em Singapura é 4 teóricas e 16 práticas. Olha a diferença. Então, essa é uma inversão fundamental. Por quê? Porque o professor, no Brasil, ele não sai da universidade preparado para enfrentar o chão da sala de aula que ele vai encontrar. É muito teórica a nossa universidade. Então, isso precisa mudar. A formação docente é um gargalo no Brasil que precisa ser alterado. Quando eu digo sobre crise de prioridades no Lacombe, é porque nós precisamos nos concentrar no que importa. Primeiro, criação de um sistema nacional de educação, que defina dentro do regime colaborativo, professor, qual é a responsabilidade do município, do Estado e do governo federal, num país federativo. Por isso, a prioridade da frente de educação é Sistema Nacional de Educação. Nós vamos aprovar isso. Isso precisa ser aprovado. Nós precisamos discutir a regulamentação do ensino híbrido, porque a pandemia trouxe essa modalidade para ficar. Nunca mais a sala de aula será a mesma. E uma boa notícia para o senhor. Com a pandemia, os professores que tradicionalmente eram um pouco ariscos com a tecnologia, houve uma inversão total. Os professores, depois da pandemia, falaram, não dá para fazer sem tecnologia. Isso foi um ponto positivo desse horror que nós estamos vivendo, né? E nós precisamos tratar da questão da acessibilidade urgentemente. Lacombe, não dá para a gente tratar de nenhum assunto que não seja estruturação das escolas para o retorno às aulas. No meio disso tudo, o MEC perdeu 2 bilhões e 600 milhões de reais que eram para a compra de sabonete e conserto de pias e torneiras nas escolas. É um corte de 18% no orçamento das universidades, em meio a uma crise de retorno às aulas. Então, eu fico muito preocupado quando alguém, como o senhor, fala sobre alto custo de educação. A escola pública brasileira entrega muito pelo que ela custa. A gente pode melhorar método, mas eu jamais posso tratar método global, método fônico como uma questão ideológica. Aí eu bato nos dois lados, né? Se pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ninguém pode tratar isso de maneira ideológica, isso é técnico. Vamos fazer o seguinte, né? eu gostaria de entrar nessa discussão sobre os investimentos. Então, essa pirâmide invertida que a gente tem, a gente tenta construir a casa começando pelo telhado, a gente investe muito em ensino superior, mas queria que o professor falasse um pouquinho sobre a questão da formação do professor no Brasil. Continuando com aquele curso, o exemplo daquele curso, e de repente estávamos ainda na preparação e falámos na necessidade dos professores com formação em pedagogia, não é? Terem na formação inicial disciplinas. Eu estava a falar de disciplinas sobre a alfabetização. Até pode ser com um método errado. Eu até concedo isso. E de repente a reunião acaba e a pessoa responsável pela área da educação infantil, que é professora numa escola particular da cidade, chamou-me à parte e disse: professor, o curso em que eu dou aulas, temos uma disciplina anual que tem uma temática de alfabetização. É a única disciplina em que se fala de alfabetização e são 2 horas. 2 horas. É assim, é óbvio que tem que resultar mal, tem que acabar mal. 2 horas é claramente insuficiente. Eu, quando penso em disciplinas, eu estou a pensar em 2, 3, 4 disciplinas. Esse mesmo curso depois tem, acho que tinha 8 disciplinas de projeto político-pedagógico, que é uma característica típica da burocracia brasileira que não existe em nenhum país civilizado, que é um documento que basicamente ninguém vai ler, que diz o que é a escola, o passado da escola, como é que a escola está estruturada. Supostamente este plano é preparado em colaboração com os pais, em geral não é. E de repente o plano, que poderia ser uma coisa de 4, 5, 6 páginas, são 80 páginas, 100 páginas. Qual é o pai que vai ler o projeto político-pedagógico da escola em que andam os seus filhos? Eu leio muito, eu não leio esses projetos, não leio, e já fiz o equivalente para a universidade. Mas eu não leio, porque exige
tempo e conhecimento que, em geral, as pessoas não têm. Quando diz gasta-se muito bem, o ensino público gasta muito bem, gasta muito mal. E eu posso dar o exemplo daquilo que foi uma pesquisa feita sob minha orientação em termos de custo por egresso numa universidade federal. Por egresso. Um egresso em medicina, que é um curso de 6 anos, nessa universidade custa cerca de 400 mil reais. Um egresso em matemática para ir para a escola, que é um curso de 4 anos, custa 700 mil reais. Isto é um desrespeito pelo dinheiro público tremendo. Eu sei porque é que estes custos, de repente, são a este nível, em que um professor de matemática, estando menos 50% do tempo na universidade, custa quase o dobro de um médico. É porque começam 30 numa turma de matemática e acaba 1, 2, às vezes 0. Não é? Podemos caminhar por isso? Porque eu olho, o deputado que está lá vivendo isso no dia a dia pode corrigir os dados, atualizar os dados, mas os dados que eu tenho, os últimos que eu consegui, o Brasil investe no ensino superior mais de 30 bilhões de reais, né? Na educação básica, 16 bilhões, um pouquinho mais de 16 bilhões, quer dizer, metade. No ensino profissional, menos ainda, 11 bilhões. A gente não está querendo construir, como disse, a casa pelo telhado, esquecendo que ela começa pelas fundações, pelo alicerce. Não era o caso de a gente inverter essa pirâmide, não se investe muito em ensino superior, não temos aí os filhinhos de papai fazendo faculdade pública bancados pelas pessoas das classes mais pobres, deputado? Lacombe, é preciso só observar esse dado, 16 bi do governo federal, lembrando que pelo nosso regime de colaboração, a responsabilidade essencial pelo ensino básico é dos municípios e dos estados. Mas então, há repasse do governo federal. Há repasse. Agora, então, esses 16 bi é o que vem do governo federal, que constitucionalmente é menos responsável por essas áreas, tá? Ele é constitucionalmente responsável pelo ensino superior. Então, cuidado para a gente não comparar alhos com bugalhos. São dados diferentes. Mas será que precisamos de tanto investimento no ensino superior? O que eu penso é o seguinte, a universidade pública brasileira nitidamente era elitista. Hoje ela está com uma feição mudada. Isso é importante de se frisar. Hoje a escola pública invadiu a Universidade Federal. Pela primeira vez nós temos mais estudantes. De que nível? Pela primeira vez nós temos mais estudantes negros na universidade. Temos uma diversidade mais representada nas universidades federais. Então, esse é um ponto fundamental. A qualidade desse estudante precisa ser tratada de maneira técnica. Por quê? Porque muitos desses estudantes estão com dificuldades para passar, por exemplo, pela disciplina de cálculo 1. E a universidade está tendo que fazer o pré-cálculo, né? Então, isso porque não tiveram uma base escolar boa. Isso é tratamento, tá, Lacombe? Isso aí não pode ser considerado um bicho de 7 cabeças. À medida que a gente vai resolvendo um problema, nós vamos criando efeitos colaterais que também precisam ser resolvidos. É muito importante que o menino da comunidade frequente uma universidade federal. É muito importante que a gente dê a mão para ele, porque ele tem força de vontade, ele quer ir, a gente precisa nivelá-lo. O país tem que dar conta disso, já que a gente começou a conceder o direito à educação muito recentemente, 88, né? Então, o Brasil, ele está num processo e não é fácil, tem muitos problemas para a gente resolver. Claro que, resolvendo o problema da representatividade da universidade, a gente vai ter que corrigir essas distorções, porque a escola pública ainda não tem a qualidade que a gente quer, estamos ruins, estamos mal nos rankings internacionais, isso precisa ser resolvido. Agora, Lacombe, depois que nós fizemos um investimento de capital no ensino superior, talvez a solução não seja cortá-lo agora, porque você já tem um capital instalado, tá? Hoje nós temos de $9 para cada $9 de ensino superior, $3 de ensino para o ensino fundamental em termos de governo federal. Então, realmente há uma discrepância nisso aí. O nosso desafio é fazer esses 3 subirem sem prejudicar a capacidade que já está instalada na universidade. Não são excludentes, então? Não podem ser. Por quê? Porque já fizemos uma série de investimentos e se a gente desinveste agora, a gente perde o que foi feito. Então, o Brasil
ele é um país que sempre foi muito elitista. Então, a gente começa pelo telhado e não pela base, né? A gente começou na universidade porque os pais pagavam para os seus filhos as escolas particulares e depois queriam que o Estado bancasse o ensino superior. Porque era inevitável, né? Quem vinha de escolas particulares melhores garantia essa vaga Então, nós temos um processo pública. todo entroncado de desenvolvimento da educação. Então, a gente tem que ter cuidado para não pensar em soluções fáceis. Então, vamos cortar os investimentos na universidade, vamos pegar esse dinheiro e investir na educação básica. Não é tão simples assim, porque você perde a capacidade instalada que você já colocou. Será que nós não temos como melhorar a qualidade do nosso ensino público fundamental, nosso ensino médio, abrir mão das cotas sociais, raciais e levar esses alunos pelo próprio mérito, porque tiveram condição de se preparar bem nas escolas públicas para atingir as universidades? Sim, se nós pensarmos numa perspectiva de investimento e recuperação desse investimento, naturalmente que é preferível investir no ensino básico, ensino fundamental, aliás, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, do que no ensino superior. Há as razões históricas invocadas pelo Sr. Deputado, e isso também nós não nos podemos esquecer. Mas há uma pergunta que fica na minha cabeça, que é: sabendo nós que uma boa parte dos alunos das universidades públicas, nomeadamente das universidades federais, provêm de famílias com capacidade financeira, por que não instituir o pagamento de mensalidades? Porque enquanto essas pessoas estiverem a usufruir de um serviço que é totalmente gratuito para a sua família, mas não é gratuito para o país, eventualmente recursos que estão a ser atribuídos a essa família estão a ser retirados de famílias mais pobres e que deveriam ser aplicados no ensino básico. Esse é um princípio que para mim é basilar. Ensino básico é fundamental, pode e deve ser público, deve ser o mais aberto possível para poder haver escolas confessionais, escolas para ofícios, o ensino técnico e tecnológico, mais diversificado, sem a amarra de uma BNCC como a que nós temos atualmente. Porque, por exemplo, o meu filho está no 2º ano do ensino médio, está a tirar um curso tecnológico integrado ao ensino médio, ele tem 18 disciplinas. 18 disciplinas. Algo não está bem quando os jovens do 2º ano do ensino médio têm 18 disciplinas num ano. Alguma coisa vai ficar para trás. Qual seria o ideal, o número ideal? O ideal será pensar o ensino tecnológico sem a amarra da BNCC, sem a obrigatoriedade de estar atrelada a uma formação que é típica do ensino médio normal, regular. Não é? Muitos outros países, esses dois subsistemas são completamente independentes, mas podem se encontrar na entrada do ensino superior. Não é? Posso só passar a palavra ao deputado, porque agora já estou de olho aqui no cronômetro para saber a opinião dele sobre essa proposição que o senhor fez de cobrar uma mensalidade para essas famílias que teriam condições de bancar pelo menos uma parte da faculdade dos seus filhos, do ensino superior dos seus filhos. O senhor aceitaria pensar em algo assim? Passa pela sua cabeça? Eu fico preocupado com o corte, né? Qual vai ser o corte? Uma família no Brasil é considerada rica se ela ganha mais de R$ 3.500 por mês, né? Então, nós precisamos entender o ensino superior público como algo estratégico para o país. É claro que a gente não pode pegar a exceção do menino milionário que estuda numa universidade federal e considerá-lo o todo, ainda mais agora que a face da universidade mudou tanto. A universidade é um elemento de democratização no Brasil. Quando eu pego o menino da favela e boto na universidade, ele chega a um alto cargo de comando, ele tem mais sensibilidade na hora da tomada de decisões. O senhor acha que a universidade é para todos? A universidade é para todos. A universidade é para todos os que têm aquela vocação e que se dedicam a esse interesse. Então, a universidade não pode fechar as portas a quem deseja se integrar a ela. É claro que essa pessoa precisa ter as condições de entrada mínimas, mas a universidade ela é para todos, sim. O professor quer fazer algum comentário?
a universidade deve ser para quem tem capacidade e competência para fazer um curso superior. O para todos parece-me excessivo. E pode ser para todos se nós tivermos uma boa educação básica, porque é aí que se vão eliminar as grandes desigualdades e não no ensino superior. O ensino superior, tal como está desenvolvido e concebido no Brasil e na maior parte dos países, é a entrada para uma profissão. E, sendo uma entrada para uma profissão, é suposto, no final, capacitar profissionais altamente capacitados. E não é isso que está a acontecer. Em algumas áreas, sim, noutras áreas, não. E enquanto nós tivermos essa política de é para todos, não é para todos. O senhor deputado disse, e com razão, é para quem tem interesse, para quem tem capacidade, tem que haver algum valor mínimo que permita a entrada na universidade. Mas fazer a abertura tal como ela é feita, só porque não, a universidade é pública, é do povo, é para todos, parece-me que é um erro que nós estamos a pagar caro e vamos pagar ainda mais caro no futuro. Bom, a gente está chegando já ao fim do programa. Eu vou deixar um tempinho, 1 minuto e meio, mais ou menos, para cada um fazer suas considerações finais. Deputado, por favor. Eu quero primeiro agradecer, Lacombe, pelo convite, dizer que a Frente de Educação tem uma pauta que foi apresentada ao presidente da Câmara, que foi levada ao ministro Milton Ribeiro. Na nossa visão, o país, nesse momento, precisa se concentrar em assuntos que realmente são importantes e que são estruturantes. A gente precisa abandonar um debate mais quente, que gera muito engajamento na internet, e focar na construção de um sistema nacional de educação. Isso é fundamental, que defina quais são as responsabilidades dos municípios, dos estados, do governo federal, para que ninguém lave as mãos e deixe a responsabilidade para o outro. Nós precisamos tratar do ensino híbrido, como vai ser esse ensino nas escolas brasileiras, como é que a escola brasileira vai se adaptar a isso. Nós precisamos, nesse momento, convencer o governo federal de que ele tem que aplicar a lei aprovada no Congresso da conectividade para os estudantes que são usuários do Bolsa Família, que são beneficiários pelos programas sociais do Brasil, porque o dever do Estado é oferecer educação, e atualmente a educação está muito dependente do acesso à internet. Então o governo precisa oferecer essa oportunidade. Professor, por favor. Eu não tive a oportunidade de falar do homeschooling, pelo que vou aproveitar este 1 minuto e meio para abordar alguns aspectos. Nomeadamente, sabemos a opinião do Sr. Deputado, que é contrário não é contrário ao homeschooling, é contrário à discussão atual que se possa fazer a nível do homeschooling, porque há outras prioridades. Eu quero relembrar que um dos primeiros homeschoolers deste país foi o Sr. Paulo Freire. Ele fez a educação em casa, os seus primeiros anos de escolaridade, e, independentemente de gostarmos dele ou não, ele seguiu um percurso que, eventualmente, outras famílias educadoras também deveriam ter a oportunidade de poder escolher. Eu, por exemplo, eu gostaria que os meus filhos pudessem ter a oportunidade dos pais e de eles. A minha casa é muito democrática, nós fazemos tomamos as decisões em família, mas eles e nós podemos decidir se vamos ou não vamos para o homeschooling, ou se vamos continuar dependentes de um conjunto de professores que têm grandes lacunas em termos da sua própria formação. Por exemplo, do uso da língua portuguesa. A gente pode remarcar, né, fazer uma segunda edição, porque já vi que as pautas de educação são várias, não falamos aqui da linguagem neutra, temos tantos aspectos, né, ligados à educação, e eu gosto mais da expressão ensino, mas que infelizmente nosso tempo acabou. Professor Pedro Caldeira, muitíssimo obrigado. Deputado e professor Israel Batista, muitíssimo obrigado também pela participação. Obrigado. A gente está todo mundo aqui brigando por uma educação, por um ensino melhor no Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, 11h30 da noite. Até lá, boa noite.